Olá, seja bem-vindo a mais uma meditação do Pôr do Sol. Hoje nós queremos convidar você para meditar conosco a partir de terça-feira da lição da Escola Sabatina, que tem como título Coragem para permanecer em pé. Hoje eu estou aqui também com o nosso irmão Otávio, que também vai comentar conosco, né? Uma das características dos valdenses e dos reformadores era a lealdade absoluta a Deus, a obediência à autoridade das Escrituras e compromisso com a supremacia de Cristo, não com o papado. A mente deles estava cheia de histórias e de fé e coragem. Eles podiam dizer: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Essa leitura você pode encontrar em Atos 5 e versículo 29. Continuando o parágrafo. Eles compreenderam que devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em Efésios 6 e 10 também você pode observar essa leitura aí. Levaram a sério o conselho de Jesus. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Em vez de se submeterem às tradições romanas, esses fiéis tiveram a coragem de defender a verdade da palavra de Deus. Os valdenses foram um dos primeiros grupos a obter a Bíblia em sua língua. Jim Legge, não sei se é assim se pronuncia, Mais ou menos isso. um valdense que fazia cópias da Bíblia à mão, escreveu um comovente relato que inclui desenhos sobre essas atividades deles. Os valdenses copiavam secretamente as escrituras em suas comunidades montanhosas no norte da Itália e no sul da França. Jovens eram instruídos por seus pais a memorizar grandes porções das escrituras. Equipes de copistas da Bíblia trabalhavam juntos. Muitos desses jovens viajavam na Europa como mercadores, compartilhando a verdade. Alguns se matriculavam em universidades e, à medida que a oportunidade surgia, compartilhavam partes das escrituras com os colegas. Guiados pelo Espírito Santo, quando sentiam receptividade de algum sincero, distribuíam parte da Bíblia. Muitos pagaram por sua fidelidade com a própria vida. Embora os valdenses não entendessem sobre os ensinamentos bíblicos, eles preservaram a verdade da palavra de Deus por séculos, compartilhando-a com outros. A vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Provérbios 4 e 18. É provérbios mesmo, né? Salomão comparou o caminho pelo qual Deus conduz seus filhos a um sol que se eleva. Se Deus simplesmente acionasse um interruptor cósmico e o sol brilhasse instantaneamente com todo o seu esplendor, nos cegaria. Depois que a escuridão engoliu o mundo por séculos, Deus levantou homens e mulheres comprometidos com sua palavra, que continuaram a buscar mais luz. O texto em si, ele não é difícil. Quando é evangelho. Até porque parece um pouco mais com aquela mensagem lá do grande conflito, onde conta a história o grande conflito Aqui antigo, né? fala do antigo, porque falando dos valdenses, é muito fácil da pessoa entender de que falar de Daniel. Quando você fala de Daniel, a complicação é de 11, 12 textos de uma vez só. E para quem está do outro lado para entender, vai sofrer uma dificuldade. Aqui no Evangelho, se fala de valdense, como o relato fala assim, coragem para permanecer em pé. Os valdenses tiveram essa fé, essa coragem. Eles tiveram muita fé em primeiro lugar. Porque se manter em pé diante de uma tribulação de vida ou morte. Rapaz, e às vezes eu fico imaginando assim, nós temos o quê? A internet, nós temos uma facilidade incrível para levar o evangelho, e muitas pessoas, consideram isso como de pequena importância. E até porque com tanta mensagem sobre o evangelho espalhado pelo mundo, realmente as pessoas elas estão dando pouca importância para o evangelho, a menos que aconteça um evento de proporções mundiais que desperte esse povo para realmente o que está acontecendo, para que eles percebam que nós estamos já no final, já estamos, não tem mais tempo para ficar fazendo projetos futuros, coisa como se Jesus fosse demorar aí 10, 15, 20 mil anos para voltar. Não. Todas as profecias bíblicas, se você for estudar, você vai perceber que nós estamos já nos últimos acontecimentos.
Últimos, quando eu falo últimos, tão últimos quanto Jesus voltando na nossa geração. Se você for buscar conhecimento a fundo, você vai perceber que o tempo acabou. Não tem mais tempo para a gente ficar se divertindo, fazendo o que acha melhor. Enquanto a mensagem do Evangelho está aí, precisando ser anunciada. E eu creio que, de certa forma, não é nem tanto a mensagem que precisa ser anunciada. É o povo que precisa ser despertado para a mensagem presente. Porque a mensagem está anunciada em todos os locais que você vai. Todos, do meu ponto de vista, né? Pegando um gancho do grande conflito, aonde você vai encontrar essa leitura que eu vou citar ela agora, você vai encontrar a dificuldade que hoje nós não temos essa dificuldade. Hoje nós temos os equipamentos, só que nós temos uma mente cauterizada e tendência só para o mal. E a gente faz de tudo para entreter o tempo, para que não estude a Bíblia. Eu estive assistindo um culto de um pastor em Moçambique e ele não falou só 10 vezes, ele falou centenas de vezes. Estude a Bíblia, somente a Bíblia, estude a Bíblia, porque o engano não é de hoje. A nossa memória, do jeito, no tipo que está cauterizada para ser enganada, nós passamos sem nem enganchar em nenhum obreiro da porta, nem nada, nós passamos direto pelo engano. Agora, se nós não tiver a tempo, vamos ficar de frente a frente com o engano e seremos convencidos que está certo, sendo enganado e dizendo que está certo. E isso é um erro grave. Mas para você, ouvinte, que está aí do outro lado, que vai nos ouvir, acredite em Deus e faça essa recapitulação aqui desses versos da lição Atos, capítulo 5, verso 28 e 32, no livro de Efésios 6, verso 10 e 12. Aí você vai para o Apocalipse, que essa leitura é ótima, e você faça uma recapitulação com paciência, faça a oração com paciência, e você vai entender a origem dos valdenses, do qual nós precisamos hoje ser os valdenses, do qual perdemos toda a rota. Hoje, a gente, com toda a ferramenta, está encontrando dificuldade e muita dificuldade. Até porque quando a gente fala coragem para permanecer em pé, as pessoas pensam assim, mas precisar de coragem para quê? Para ser cristão? Sim, exatamente. Porque ser cristão num país onde a liberdade religiosa ainda existe é fácil. Mas ser cristão onde a liberdade religiosa é estritamente proibida e ser um cristão é basicamente como ser um criminoso de alta periculosidade caçado por todo o Estado, aí você precisa ter coragem. Se você for fazer uma pesquisa rápida, você vai perceber que nos países comunistas, ser cristão é a maior afronta ao governo. Eles não se importam com um criminoso que hoje destruiu alguém. Eles não se importam com isso. Eles se importam com um cristão que está lá estudando a Bíblia, que está buscando ter uma ética e um moral de acordo com a vontade de Deus, eles se preocupam com isso. Então, se você for pesquisar a respeito do comunismo, você vai ver que não tem nada de romântico, de lindo. Não tem, não existe. Eles têm uma mensagem bonita que chama a sua atenção e agrada aos seus ouvidos e deixa as pessoas alegres com aquilo. Mas quando você busca o que realmente é o comunismo, o que eles ensinam, qual realmente é o objetivo deles, você percebe que as trevas são tão densas que não passa o menor resquício de luz. Eles querem a destruição de tudo o que é bom, o que realmente é bom. E essa foi a nossa meditação de hoje. Espero que você tenha compreendido. E caso não tenha compreendido, você pode deixar nos comentários aí abaixo que a gente pode gravar um vídeo esclarecendo a sua dúvida também. E já esteja convidado para as próximas meditações.